Bom dia, pessoal. Vamos tentar responder a pergunta mais frequente entre os traders, se esse tal de day trade dá dinheiro ou não. E também a ideia desse vídeo, como está chegando aí o final de ano, a maioria das pessoas faz aquela listinha de metas para 2026, no caso, né? Aquelas metas que a gente faz em dezembro e ali por fevereiro, março, o pessoal já abandonou. Por que eu estou sugerindo que vocês estudem Price Action? Porque é o que tem funcionado para mim, é o que mudou a minha forma de operar e há 5, 6 anos é a forma que tem dado resultado para mim. Então, por isso a ideia de, digamos assim, instigar vocês a estudar Al Brooks. Essas entradas aqui eu postei no nosso grupo do Telegram. A gente tem um grupo no Telegram e eu postei todas elas. Quase que ao finalizar essas operações eu postava esses prints lá no grupo. Então, é aproximadamente do dia 15 de novembro até 18 de dezembro. Todas elas operando Bitcoin versus dólar. Então, nessa aqui foi uma entrada que deu 3 mil dólares, 3 mil dólares, 3 mil dólares. E essas duas aqui foram os maiores resultados que eu tive em uma operação desde que eu comecei a operar. Essa aqui me rendeu 10 mil dólares e essa aqui 11 mil dólares. Todos esses prints estão lá no nosso grupo. E para estudar o Brooks com a gente tem um grupo também. O link vai estar na descrição desse vídeo, é só me chamar lá, @leandrof_78. Qual o problema de estudar o Brooks? Assim como eu disse que, na minha visão, é a melhor forma de você operar o mercado, também eu já fiz vários cursos, praticamente todos que tem no mercado. E o All Brooks com certeza é que exige mais esforço, mais dedicação. Por isso, poucas, eu diria, são raras as pessoas que conseguem começar a estudar o Brooks e terminar. A sugestão, você tem que encarar como se fosse um curso superior, que vai demandar, dependendo do curso, 2 anos, 4 anos. Porque é muito material para estudar, exige esforço, exige dedicação, mas o retorno vem. No mercado financeiro não existe garantia. Se existisse garantia, seria renda fixa e não renda variável. Se bem que nem a renda fixa existe garantia. Mas, enfim, esses são os 4 livros do Aldous Brooks. Esse aqui é o primeiro, o Barra Barra, que depois ele ampliou e lançou essa trilogia aqui. Reversões, lateralidades e tendência. Esses 4 livros somam 2.184 páginas. Depois a gente tem o curso grande do Al Brooks, que é a parte de fundamentos. São 121 vídeos, 59 horas. E como operar Price Action, 72 vídeos, 39 horas. Depois a gente tem a enciclopédia do Al Brooks, que são mais de 5.000 slides. E ainda tem o curso Melhores Trades. Esse aqui eu aconselho que você só faça ele, estude ele no final, depois de entender toda essa primeira parte, ou seja, os livros, o curso grande e a enciclopédia. Se você for direto para esse aqui, provavelmente você não vai entender muita coisa. Então, você pode ver que é muito material, é muita coisa, mas não é impossível. Eu fiz aqui como exemplo como você dominar o Price Action em 18 meses. Então, os livros somam 2.184 páginas. Se você ler 4 páginas por dia, 3,97, ou seja, 4 páginas por dia, em 18 meses você lê os 4 livros. O curso grande são 94 horas. Se você assistir 10 minutos por dia, em 18 meses você assistiu todo o curso grande. A enciclopédia são 5.686 slides. Se você estudar 10 slides por dia, em 18 meses você também terminou toda a enciclopédia. É claro, não é só pegar, sentar, ler 4 páginas como um romance. Isso vai te demandar um tempo. Você precisa anotar, sublinhar, muita coisa você não vai entender, vai voltar. Por isso demanda um tempo. Para você ler essas 4 páginas, sei lá, você vai gastar aí 20, 30 minutos. E é assim mesmo. Da mesma forma, o curso grande. Esses 10 minutos aqui vão te demandar mais 10, 20, porque você não vai entender, vai dar um pause, vai anotar, vai voltar. Eu diria que desses materiais, entre aspas, o mais simples e mais fácil é a enciclopédia, porque é muito visual. Ele coloca ali ponto de entrada, explica o raciocínio e deu, não tem muito mistério. Principalmente se você lê o livro e depois o curso, a enciclopédia vai ficar muito fácil de você estudar ela. O que você tem que fazer, e é o que eu faço, eu assim, passo um olhar muito rápido, em torno de 20, 30 slides por dia. Qual a vantagem disso? Lá na frente, quando você estiver
já acostumado com esse método, você vai começar a olhar o mercado e vai começar a lembrar dos slides da enciclopédia. E acontecendo isso, você vai saber onde entrar, onde sair, e vai facilitar muito a sua forma de operar. Então, se você ler 4 páginas por dia, estudar o curso 10 minutos por dia e assistir, olhar 10 slides por dia da enciclopédia, em 18 meses você tem como dominar o price action do All Brooks. É difícil, é impossível? Não é. Qual é o problema? A maioria das pessoas usa a justificativa que não tem tempo, mas não tem tempo para estudar. Porque eu tenho certeza que a maioria das pessoas gastam muito mais que 1 hora por dia em rede social. Aí vai prioridades, né? Se você está diante de algo que pode mudar a sua vida financeira, que é o price action, mas você prefere estar brincando na rede social, aí do gosto do freguês. Não tem como interferir nisso, cada um sabe o que é melhor para sua vida. Eu vou dar detalhes de como eu fiz essa operação aqui, que foi o maior lucro que eu tive nesse ano, que me rendeu 11.243 dólares. Esse slide aqui é da enciclopédia. O que o All Brooks diz? Quando a gente tem uma grande alta, grande queda, ou nesse caso aqui, grande queda e grande alta, o mercado está no modo confusão, digamos assim. E em um mercado estando em confusão, uma lateralidade é provável. Então, grande queda, grande alta, confusão. Então, é provável que a gente tenha uma lateralidade. Esse slide aqui eu retirei da enciclopédia. Esse aqui também, ó, canal de baixa, início com máxima mais baixa na lateralidade. O que a gente tem aqui? Máxima, máxima mais baixa, máxima mais baixa, máxima mais baixa e máxima mais baixa. O que ele diz? Máximas mais baixas em uma lateralidade é um alerta para um possível canal de baixa. Então, só com essas informações aqui, muito dessas informações eu me baseei para fazer aquela operação que eu mostrei para vocês. Que está aqui, ó. Essa aqui é a operação que eu postei lá no grupo. É o Bitcoin versus o dólar. O que a gente teve aqui? Grande alta, grande queda. Ou seja, confusão. Então era provável uma lateralidade. Além disso, o que a gente teve aqui? Um gap. Ó. A mínima dessa barra com a máxima dessa aqui deixou espaço, que é um gap. E esses gaps em lateralidades costumam ser fechados. Então o que a gente tinha aqui? Ó? Mínima, mínima mais alta, mínima mais alta, mínima mais alta. Começou a fazer mínima mais altas. Ou seja, era provável que o mercado estivesse entrando em um canal de alta. Então eu comecei a realizar entradas. Por que eu fiz várias entradas? Isso é explicado nesse livro aqui, ó, quem participa do nosso grupo de Price Action recebe também. O melhor perdedor vence. O que ele explica? O que é comum no mercado as pessoas falarem para nós? Quando a gente faz uma operação e ela vai a nosso favor, faça parciais. Ou seja, ele está dizendo, a maioria das pessoas diz, faça parciais. Mas o que você está fazendo, na verdade? Você está cortando o seu lucro. O mercado está indo a seu favor e você está fazendo parcial. Ou seja, você está cortando o seu lucro. E o que esse autor aqui diz? Para a gente fazer justamente o contrário. Quando você entra numa operação e vai a seu favor, você tem que adicionar contratos. Porque a operação está dando certo. Então você vai adicionando contratos. Claro, com controle de risco, não é só ir adicionando contratos. E tudo ele explica nesse livro aqui. Então, a primeira entrada foi aqui e foi adicionando contratos. E qual era o alvo? Era aqui em cima, fechar esse gap. E daí, quando você começa a estudar o Brooks, você começa a ter mais detalhes que ajudam a você entrar nas operações. Por exemplo, um dos detalhes que aqui, o que a gente tem aqui? Entre essa máxima e essa mínima. Imagina que não tivesse essa barra aqui. Aqui a gente tem um gap. Então, isso aqui significa força dos compradores. Novamente aqui, ó, entre essa máxima e essa mínima, um gap. Novamente aqui, entre essa máxima e essa mínima, outro gap. Então, são detalhes que você vai aprendendo conforme vai estudando o material do All Brooks, que vai facilitando você a operar no mercado. Então, quando chegou aqui em cima e fechou esse gap, eu saí da operação e me rendeu esse lucro aqui. E se você quiser operar Forex, criptos, com a gente opera pela Footmarket. Então tem esse link aqui para você abrir conta, você abrindo conta por esse link, que está lá no Telegram, você recebe um curso de como operar criptos e como operar divergências. E quem quiser estudar Price Action com a gente também, é só me chamar lá no Telegram que eu passo as informações para você. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários do YouTube. Valeu!